O Bom Dia está de volta, acerte com a gente, agora são 7 horas e 5 minutos. Em Chapecó, a temperatura de 19 graus. Já Leandro Puchalski traz os detalhes da previsão do tempo para todo o estado. Falta um mês para o término da entrega da declaração do imposto de renda e menos de 30% dos contribuintes enviaram os dados à Receita Federal. Com as mudanças desse ano envolvendo limite, reconhecimento de união, pagamento em cotas, dívidas e serviços médicos, por exemplo, muita gente ainda tem dúvidas ou não conseguiu juntar toda a documentação necessária. Por isso, o Bom Dia de hoje dá uma ajudinha para você aí de casa que precisa declarar. Vamos conversar com o advogado Anderson Suzin. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Anderson. Podemos começar falando do plano de saúde, que também tem algumas alterações. O médico tem que declarar, o paciente tem que declarar, né? Como é que funciona isso? Na verdade, é uma das novidades para esse ano, relacionado ao ano calendário de 2010, que no dezembro de 2009, a Receita criou uma nova obrigação para pessoas jurídicas que prestem serviços médicos ou pessoas físicas que sejam equiparadas a jurídicas. Esse conceito é um pouco vago, mas podemos defini-lo como um grupo de profissionais de mesma especialidade que dividem o mesmo espaço com habitualidade e que tenham uma organização própria e que distribuam esses valores entre si. É considerado também uma pessoa jurídica e deve informar para a Receita Federal o nome, o CPF e o valor, a data da consulta que foi realizada. E o paciente, da mesma forma, se ele quiser deduzir do imposto de renda gastos médicos? Aí existe a necessidade de uma confrontação. Quando o contribuinte opta pela declaração completa, que é onde ele coloca à Receita Federal todos os rendimentos que teve no ano passado e pede o direito à dedução das despesas incorridas com saúde ou com instrução dele e de seus dependentes, ele fica sujeito a uma confrontação desses dados. A Receita, hoje em dia, possui uma ampla base de dados e uma ampla cobertura através de declarações de terceiros que servem justamente para fazer esse confronto entre o que o contribuinte informou e o que acontece na outra ponta. Registro de compra ou venda de imóveis com valor menor do que o do recibo. É outro erro comum, né? Acontece muito. As pessoas, na verdade, têm aquela noção de negociação de imóveis, principalmente aqui na ilha, que você não tem, às vezes, o título de propriedade, você não registra isso no cartão de registro de imóveis, você fica sujeito apenas às escrituras públicas, que falam sobre a posse, às vezes também declarações de posse, termos de posse. Então, isso fica um pouco à margem, assim, do que a gente tem acostumado a ver. O que acontece nesses casos? Existe também uma obrigação para os cartórios notariais, cartórios de registro de imóveis, de títulos e documentos, que qualquer transação envolvendo imóveis, que seja registrado ou passe por eles, é obrigatório também a informação, com os mesmos detalhes sobre CPF, valores de venda, e isso também é usado para que se faça a confrontação e verifique se está correto ou não. Ou seja, o contribuinte deve declarar exatamente o valor que constou nesses documentos oficiais em cartório. Agora, Anderson, a partir deste ano é possível também fazer declaração conjunta. Eu quero ir um pouquinho mais além, né? Como é que se reconhece uma união estável homossexual e se faz uma declaração junto também? Essa é uma notícia que foi vinculada e está em bastante discussão, inclusive no Congresso já existem pessoas se manifestando sobre essa possibilidade. Bom, ela não nasceu de uma hora para outra. Em junho de 2009, houve um pedido de uma servidora pública vinculada à área federal que pedia que fosse cadastrado a sua companheira, a qual ela vive há muitos anos, como uma dependente dela para fins de dedução de imposto de renda. Essa consulta foi encaminhada pelo Ministério do Planejamento para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão que auxilia a Receita Federal na parte jurídica, e eles, após uma análise detalhada da Constituição, das leis que cercam esse instituto, baseados na não discriminação, no tratamento igual, na dignidade humana, acharam que, por bem que para fins tributários, né, diga-se de passagem, para fins da Receita Federal, as pessoas que vivem uma união estável homoafetiva podem ser equiparadas a uma união estável de pessoas de sexos diferentes e pode fazer a dedução das despesas a ela relacionadas. Só tem um detalhe, a legislação tributária é um pouco diferente e exige pelo menos 5 anos de convivência. E maiores de 65 anos têm direito a utilizar o valor de isenção 2 vezes na declaração, é isso? Na verdade, o valor da isenção dos aposentados ela é limitada a
R$ 789 por mês. Então, o que acontece? Somente em pensões e aposentadorias, a pessoa coloca isso tudo em sua declaração e sobre esses rendimentos ela tem um desconto mensal desse valor. Perfeito, então, Anderson. Obrigada por teres vindo. Nós sabemos que temos muito mais dúvidas a tirar, mas o que trouxeste já ajuda muita gente, tenho a certeza. Obrigada por ter vindo. Volte sempre. Obrigado. Bom dia. Obrigada.